Sim. Quem é o Molina, cara? Fala pra nós quem é o Molina aí. Cara, o Molina é um cara, um menino que foi, como acho que vários outros, que teve sempre a vontade de cantar, de crescer no mundo artístico. Eu sou um cara que... Eu sou filho de militar, então meu pai desde muito cedo, muito rígido, pra ele estudar, o filho estudar de manhã e à tarde ficar vagando, pra ele já não dava certo, entendeu? Entre aspas, vagabundo. Isso aí vai ser vagabundo. Tem que estudar, tem que fazer alguma coisa. Então meu pai, desde muito cedo, meu pai, minha mãe, me colocou no judô, desde muito cedo. Me colocou na aula de música, não só eu, como minhas irmãs também tiveram a oportunidade de fazer tudo. Então assim, a gente tinha sempre que estar... Eu chegava em casa cansado, não tinha tempo pra nada, entendeu? Naquela época a gente não tinha, né, nada de internet, nada. Mas eu estudava de manhã, chegava da escola, cara, almoçava ali e tal, ia pro treino, saía do treino, ia pra aula de violão, saía da aula de violão, ia pra outra aula, sempre fazendo, sabe? Aula de informática, judô. E aí o que mais me apaixonou foi a questão da aula de violão. No começo eu não gostava de jeito nenhum, eu ia por obrigação, sabe? Não, você vai. Eu comecei muito cedo, com 6 anos de idade, cara. 6 anos de idade, você imagina, 6 anos de idade, você ser obrigado a botar o violãozinho nas costas, e todo dia aquela rotina chata, o professor tentar te explicar aqueles detalhes, aquelas coisas assim que na época não entrava na minha cabeça, mas depois eu fui vendo que ia ser primordial, entendeu? Porque na época eu não tinha noção do que era cantar, de nada. E aí a gente foi criando gosto, cara. Foi criando gosto e vambora. Você é natural de qual estado? Qual cidade? Eu sou aqui de Diamantino mesmo, sou natural de Diamantino. Bacana. Meu pai é de São Paulo, minha mãe é do Goiás. E eu sou de Diamantino. Nasci aqui em Diamantino mesmo. Então já tem uma longa história aí aqui no demais, território você tá doido. Tá pegando um gancho aí da sua história. Normalmente quando os alunos começam, eles começam tudo animado, né? Quer tocar e tal. Aí chega lá, o professor começa a passar exercício. Eles querem tocar, aí começa a desanimar. É totalmente diferente. Eu até tenho falado com a minha esposa, que a gente tem uma menina de 6 anos, né? E um menino de 3 anos. Então, assim, a questão de 3 anos, eles não tem nada é uma questão, assim, de pegar um instrumento, a questão da ludicidade, né? De brincar com o instrumento. E, assim, antigamente não. Antigamente a gente, se pegasse um instrumento do pai, da avô, sei lá, isso aí você não pode mexer, entendeu? E hoje a gente aprende que não, entendeu? Você tem que deixar a criança ter o hábito de pegar o instrumento, de brincar, por mais que seja chato, a criança o dia inteiro de bater no violãozinho, aquele trem desafinado. Sou maior que sabe. Mas é ali que ele vai criar um vínculo com o instrumento, entendeu? Sim. Seja ele o violão ou qualquer outro instrumento. Então é um recado que a gente deixa aí pros pais também, que tem vontade que seu filho aprenda a tocar um violão, vai lá, compra um violãozinho baratinho, deixa um violãozinho na mão dele, mesmo que seja desafinado. Incentiva, né? Mesmo que você quer ver a bateria, cara. Você quer ver a bateria. O meu é apaixonado por violão e bateria, cara. Eu vou falar pra você. Eu lembro que, tipo assim, meu filho acho que não tinha 2 anos, cara. Eu fui lá em Cuiabá, comprei uma bateria pra ele. Cara, acabou meu sossego. O guri era o dia todo, pá. E batendo, e era a felicidade dele, cara. Igual violão também, né, Matheus? Ele vê violão, ele fica doido, ele para com tudo por causa do violão, cara. Cara, eu já fiz muito vizinho sofrer, bicho. Muito vizinho sofrer. A gente tinha uma bandinha, nós fazíamos uma bandinha de molecada lá, cara. Nós fazia bateria de Tampa de panela, lata, mas trem filezinho demais, sabe? Ligado. Isso aí que a gente foi criando gosto, cara. Eu fui criando gosto mesmo pela música, assim, sabe? Eu digo assim, hoje eu tenho outra renda financeira, a música é uma renda forte minha financeira, mas eu canto assim mesmo, por amor mesmo, cara, a música, eu gosto demais. Eu sempre comento com o pessoal assim, ó, Molina, mas todo final de semana você tá tocando, cara, você tá num lugar no outro. Se eu não estiver tocando em algum lugar no outro, eu tô lá em casa tocando, eu vou assar uma carne, vou fazer um churrasco, algum amigo vai chamar e eu vou estar tocando. É uma coisa assim que eu sinto a falta, sabe? Tem que estar, né? Eu tenho que estar junto, é paixão, eu tenho que estar assistindo alguém tocando, assim, eu gosto demais, sabe? E eu acho que a maioria dos músicos que tá assistindo a gente tá se identificando com o que eu tô falando, porque é assim, é paixão, a música é paixão. Cara, eu tenho paixão pela música desde criança, só que hoje em dia tem umas crianças que vai e coloca a mão, né? Tem instrumento que é caro, tem instrumento que é... Eu não era desse jeito, eu só olhava, eu ficava de longe olhando. Aí eu ia na igreja, via os músicos tocando, quando terminava o culto, os músicos estavam lá fora e eu tô lá olhando. Os músicos foram embora, estão na rua, virando a esquina e eu tô lá olhando. Eu cresci apaixonado. Aí quando eu comecei a fazer aula, eu fui 3 aulas,
primeiro curso que meu pai tinha pagado mesmo pra me fazer. Fui 3 aulas com o professor, querendo tocar, afobado, chegou lá, ele passando só exercício. Falei, eu não vou mais lá não, ele não tá me ensinando a tocar. Aí depois você vê o quanto que é importante, né, os exercícios pra desenvolver os dedos. E eu acredito assim, cara, que a música, ela vai te ligando a coisas assim, inacreditáveis. Um exemplo, o meu professor é um cego. Eu falo pra todo mundo que meu professor é um cego e eu devo tudo a ele. O professor Raimundo, o William Lashman, Raquel Lashman, Débora Lashman. Eles me acolheram na casa deles, assim, a gente era muito vizinho. Não digo vizinho assim, longe, é vizinho mesmo, vizinho de porta com porta, sabe? Assim, de frente a frente. Sim. Então, assim, eu vi aquilo ali, sabe? E as primeiras aulas eu fui convidado a fazer as aulas. As primeiras aulas eu fui convidado a fazer de graça, sabe? Aí chegou um tempo que, assim, ele não precisa pagar, tal. Eu não sei se eles já viam algum tipo de talento na questão de vocal, alguma coisa, mas, tipo assim, aí meu pai começou, não, vamos ter que pagar, tal. E eu fui chamando outros alunos. Tanto que a Raquel Lashman, nós fazia aula junto, a gente ia junto, voltava junto pra fazer aula. Canta e assim, também, vocês já ouviram a família? Sim, eu conheço eles. Professor Raimundo, William Lashman, hoje. Um abraço, William, pessoal da Musicale lá em Nova Mutum. Cara, os caras são... Então, tipo assim, eu tive uma base muito boa, entendeu? Eu tive uma base muito boa. Não só na questão da música, como da disciplina. Entendeu? A família ali do William, do professor Raimundo, a questão da disciplina deles ali, cara, refletia muito, assim, na gente, sabe, ali em casa. Porque eu não digo que meu pai é ausente, mas naquela época, por ele ser policial, às vezes saía pra diligência, ficava 4, 5 dias fora de casa, sabe, assim, no meio do mato e tal. E a gente tinha esse vínculo muito grande com o pessoal da família Lashman ali. E assim, a gente foi aprendendo, cara, que eu via ali que o professor Raimundo, eu nem sei se eu posso falar isso, mas acho que pode, né? Já viu? O professor Raimundo ali, mesmo ele sendo cego, cara, ele sabia tudo o que acontecia ali no entorno da casa dele, da filha dele, e criar os filhos dele assim numa base, numa educação, numa disciplina, não só religiosa também, como moral, né? Como moral, atitudinal da pessoa, assim, que cara, é muito, assim, é nítido, sabe? Quem pega e vê ali. Então, assim, a questão da música, através da música eu conheci a questão também dessa disciplina aí, de família, de pai, de mãe. Formou como cidadão, né? Muito massa, muito massa. Eu tenho um carinho muito grande, onde eu vejo o William, a Raquel, a Débora, o professor Raimundo, eu tenho um carinho muito grande por eles, cara.